O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 28º dia. Rus Bahal, a Penha de Saturno, encontra-se a 5 quilómetros de Onuba, a atual cidade do Elva, sobre uma elevação de 37 metros de altura que domina a comarca de Palos, quer dizer, sobre a margem esquerda da confluência dos rios Tinto e Odiel. Na época em que os fenícios conquistaram Onuba, edificaram o templo de Rus Baal, especialmente para satisfazer a solicitação dos comerciantes hebreus, que eram os que fretavam os navios para esses longínquos portos, Eram os dias de Salomão, quando a riqueza de Israel podia alugar a frota fenícia. Todos os copos que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano eram de ouro fino. Não havia nada de prata. Não era apreciada nos tempos do rei Salomão, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, juntamente com a de Irã. E a cada 3 anos chegava a frota de Tarsis, que trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões reais. Como se lê em outros capítulos do livro dos reis, Salomão, que possuía efetivamente a Hokmah, descobriu que Javé se manifestava também sobre outros aspectos, geralmente identificáveis com os deuses estrangeiros, e lhes rendeu culto ou permitiu que os sacerdotes o fizessem, lhes levantassem altares e templos. Com as frotas de Tarsis viajavam, pois, os sacerdotes que fizeram construir o templo de Rusbal, na longínqua Tartéside, 200 anos depois de Salomão e 500 anos antes da queda de Tarsis nas mãos de Cartago, colónia de Tiro. Isaías, que também possuía a Ocma e conhecia então o plano dos Golan, pôde profetizar com precisão matemática o seu próximo fim. Gemei, naus de Tarsis, que está devastado o vosso porto. Quem o planeou? Javé Sabaoth o planeou para profanar o orgulho, para envilecer a glória de todos os senhores desse país. Isaías 23:1. Mas nos dias de Salomão, a colónia fenícia mais importante, além de Tiro, era Sidom, a cujos portos chegavam e partiam as frotas de Tarsis. Agora bem, Sidom não é nome fenício nem grego, país com o qual os homens púnicos estavam aliados contra os medos e persas. Que significa esse nome? Qual é a sua origem? Pois nada mais, nada menos que grande árvore romã, já que romã em grego se diz side. Quanto à origem, os gregos a deram devido a um culto hebreu que ali se praticava, sob os auspícios do rei Salomão. Isto é o culto da divina mãe do Egito, Side, a grande granada sábia, Ribon, Biná, em hebreu. Side, como Anquinô, era esposa de Belo nos mitos gregos. Os sacerdotes hebreus transportaram de todo modo este culto à grande mãe Ribon-Biná, às colónias fenícias e deram nome, entre outras coisas, à atual cidade andaluz de Granada. Os fenícios, com efeito, fundaram uma feitoria fortificada a que chamaram Ribon, em honra ao culto praticado pelos seus principais clientes. No entanto, os povos nativos iberos, que eram pelasgos como os etruscos, denominavam o fruto com a palavra grana, que tem a mesma raiz que a romanos-etrusca malum granatum, fruto de muitos grãos. Aquela cidadela de comerciantes semitas, Rimon, chamou-se localmente de Granate e Granada. Na verdade, o local escolhido pelos fenícios para instalar a sua feitoria era uma encruzilhada de caminhos ibéricos, já ocupada pelos próprios iberos e pelos gregos, posteriormente pelos túrdulos
tartésios e celtas. Mas sendo o objetivo principal o comércio, entende-se que cada povo fortificasse a sua base urbana particular e assim surgiram diversas cidadelas extremamente próximas, de tal modo que a sua posterior união constituísse a moderna cidade de Granada. Existia, por exemplo, frente a Granada, uma cidade antiquíssima, contemporânea de Tarsis, chamada Vira ou Víria, em língua indo-europeia. Segundo se pronuncia em sânscrito ou irani e que significa homem semidivino, herói, homem que participa da divindade, guerreiro sábio, etc. Ambas as cidades, uma povoada por partidários do Pacto de Sangue, Vira, e a outra por defensores e propagadores do Pacto Cultural, Granada, não podiam mais que viver em permanente conflito. No entanto, o tempo mostraria que, pelo menos nesse caso, o Deus de Granada era mais forte que o Deus de Vira, e Granada acabou dominando Vira e as outras cidades, e as absorvendo dentro das suas muralhas. Isto os hebreus tomaram como signo inequívoco de que o seu destino messiânico e não o esqueceriam nunca. Não se deve confundir Vira com Iliberi, Iliberi ou Eliberge, que mencionava o grego Hecato, pois eram cidades distintas. Durante a dominação romana, as cidades ainda estavam separadas e tal situação manteve-se inclusive com os visigodos. Os árabes, em compensação, pelos favores prestados pela sua invasão, concedem aos hebreus o controle da cidade de Granada, ou Granata, de acordo com a nova denominação. A partir de então, referiam-se a ela como o Castelo dos Judeus. Mas ainda fazem mais. Logo de destruir Iliberri, instalaram-se em Casala ou Gazela, mais comumente conhecida como Castilha, outra cidade contígua, e favorecem a expansão económica de Medinat Karnata, a mansão dos judeus. É o fim de Elvira, ou Elvira, cujos habitantes devem capitular a milhares de anos de resistência, abandonar a colina do mesmo nome e mudar-se para Garnata. O mesmo ocorria em Medinat Alhambra, Medinat e Medinat Castilha. Todas acabarão caindo sob o controle dos judeus de Granada. No século XIII, quando ocorrem os factos narrados, só subsiste o Reino Árabe de Granada, estando a cidade composta pelo influente bairro do Judeu, situado na primitiva localização do Castelo de Granada, o bairro árabe de La Alhambra, o bairro moçárabe de Castilha, de antiga raiz galo-romana, e a despovoada Elvira. Por último, agregarei que se os hebreus denominam a Romã Rimon, os árabes a conhecem por Roman, o que explica o porquê de, por algum tempo, a cidade ter-se chamado Irs ar Roman, significando Castelo de Granada. Mas, num idioma ou outro, comprova-se que o significado do nome não mudou em milhares de anos. É à luz daquela atividade missionária dos sacerdotes hebreus que viajavam nas frotas de Tarsis que deve-se observar a fundação do templo de Rus-Baal, ou a Penha de Baal. Os fenícios consagravam cada cidade a Baal e designavam a este com um nome particular. Assim, o Baal dos Sidónios se chamava Baal Sidon, o dos de Tiro, Baal Tsur, e os habitantes de Tarsis, Baal Tars. Dos três aspectos principais de Baal, isto é, Baal Kon, o produtor, Baal Tammuz, o conservador, o Baal Moloch, o destruidor, os hebreus aceitavam ao último como personificação de Javé Sabaoth.
O aspecto Nezá de Yahvé dos exércitos que conduz à vitória pela destruição dos inimigos do povo eleito ou Shekinah. O templo de Rus-Baal estava dedicado, no entanto, ao culto de Baal Tammuz, ou Jeová Adonai, quando a casa de Tarsis se encarregou daquele senhorio ibero. Já livre dos fenícios, depois da sangrenta guerra, impediu que se continuasse com o culto de Baal Tammuz Jeová e dedicou no lugar, num primeiro momento, ao culto do fogo e numa segunda instância cultural ao culto do fogo frio. Logo da invasão de Amílcar Barca e da destruição do Império Tartésio, os Golan estabeleceram o culto de Baal Moloch em Rus Baal, até à reconquista romana. Foram estes que reconheciam em Baal Moloch e Jeová ao deus Saturno, que denominaram Penha de Saturno, a Rus Baal. Mas Saturno não era outro senão o deus grego Cronos ou Cronos, que então se encontrava ativo no panteão romano. Os sacerdotes de Saturno, como se verá, só substituíram o culto de Saturno pelo da sua neta, Proserpina, ou Perséfone. É fácil demonstrar, comparando o mito hebreu com o grego, que Jeová é equivalente a Cronos e, portanto, a Tammuz, a Moloch e a Saturno. Para começar, Cronos é filho de Urano, o céu supremo, como Yahvé Elohim o é de Aie. E ambos, Cronos e Yahvé Elohim, são deuses do imanente tempos do mundo, Cronos, Bereshit. E o mais importante, ambos são inimigos dos cíclopes, quer dizer, dos atlantes brancos. A respeito, convém relembrar o que contam os mitos gregos sobre Oranos, Cronos, Zeus, Deméter e Perséfone, e esclarecer tais lendas por meio da sabedoria hiperbórea. Urano é o supremo céu, pai dos titãs, das titânidas, dos cíclopes e dos hecatônicos, gerações de deuses das quais descendem todas as demais divindades gregas e o género humano. Vale dizer que Urano é outra representação da origem, da qual vieram ao universo seu próprio Criador, Jeová Satanás, e os sucessivos espíritos hiperbóreos, os primeiros deuses, tanto os traidores, que encadearam os seus camaradas ao animal homem, quanto os leais ou libertadores que procuram a sua orientação e regressa à origem. Mas um dos filhos de Urano, Cronos Jeová, castra o seu pai e declara guerra aos cíclopes, aos que impede de habitar na sua morada habitual e precipita o tártaro infernal. Isto quer dizer que Cronos Jeová fecha o acesso à origem, ponto de procedência e regresso de todos os espíritos não criados, como ele mesmo, castrando o princípio gerador dos deuses, evitando o seu nascimento divino. Vê-se envolto então numa guerra com os cíclopes. Mas quem eram os cíclopes? Os atlantes brancos, os construtores de armas da Atlântida. Segundo as lendas gregas, os cíclopes fabricaram o arco e as flechas de Apolo, o hiperbóreo, e as da sua irmã Artemis, a deusa Ursa. Anteriormente, durante a guerra de Cronos, Jeová tinham providenciado para Zeus as armas do trono, do relâmpago e do raio. A Poseidon, rei da Atlântida, a arma do tridente. E a Eides, os vides, ou vides, o famoso capacete da invisibilidade. Logo da Batalha da Atlântida e do cataclismo que submergiu seu continente, os Atlantes brancos tiveram de marchar para as regiões infernais, onde só habitava o animal homem e as raças híbridas mais degradadas da Terra. É então quando a lenda regressa aos cíclopes, construtores divinos, vagando por regiões infernais. E durante o seu trânsito por aquelas terras de loucura, já ouvimos, iam seguidos de perto pelos Atlantes morenos, sequazes de Cronos Jeová. Mas Cronos, apesar de todos os seus esforços, não pôde impedir que nasça Zeus, outro filho da origem. A imagem de Zeus foi atrozmente degradada pelos sacerdotes do pacto cultural. Mas remontando às versões mais antigas do mito, é possível reconhecer nele a Cristo Lúcifer,
o senhor de Vênus, que desceu à Atlântida para trazer o grau que possibilitaria a orientação e a libertação do espírito encadeado à matéria, o despertar do espírito do homem. Por isso Zeus é aliado natural dos cíclopes, quem lhes providenciam as armas com as que vence a Cronos Jeová em companhia de Poseidon e de Hades, e com o apoio técnico dos cíclopes. Uma vez vencedores numa primitiva versão da Batalha da Atlântida, os deuses instalam-se em determinadas partes do universo. Zeus Lúcifer vai ao Olimpo, quer dizer, a Katahar, mas através de sua porta, o seu verdadeiro domicílio é no céu, quer dizer, em Vênus, Poseidon na Atlântida como rei e também como deus do mar, e Hades vai igualmente a Katahar, mas sem voltar a Vênus como fizera Cristo Lúcifer, mas permanecendo como senhor da morada terrestre dos deuses libertadores do espírito do homem, um lugar que os sacerdotes do pacto cultural, segundo expus no 10º dia, identificariam com o Tártaro infernal. Hades é, pois, Vides, o senhor de Katahar. Com Deméter, uma filha da origem, Zeus procria a Perséfone, quer dizer, a Proserpina, a deusa que os sacerdotes romanos de Saturno, Cronos e Jeová evocaram em Rus-Baal para seu culto e a que dedicaram o templo cartaginês de Baal-Moloch Jeová. Esta era uma deusa cruel que habitava no Tártaro infernal junto a Hades e conciliava perfeitamente com aquela remota região da Tartéside, célebre pelas antigas lendas que a assinalavam com a residência da Medusa. Deméter era a deusa do trigo, que entregou aos homens pela primeira vez e vivia junto a Zeus no Olimpo. Não teve outros filhos, salvo Perséfone, que foi raptada por Hades e conduzia ao Tártaro a uma mansão que requeria atravessar o país dos mortos para chegar a ela. Conta o mito grego que, então, entristecida pela sua ausência, Deméter abandona o Olimpo e desce à terra para buscá-la, porque ignorava o seu paradeiro infernal. Inteira-se assim que Zeus foi cúmplice de Hades no rapto. Durante 9 noites, Deméter busca em vão a Perséfone, portando uma tocha em cada mão. Ao fim, guiada por Hécate, a deusa da feitiçaria, a quem encontra na encruzilhada de uns caminhos, averigua que Perséfone se acha no país dos mortos. Desce até ali sozinha, para comprovar que o regresso definitivo da sua filha é impossível. Perséfone comeu um grão de romã e já não pôde voltar ao mundo dos vivos, pois todo aquele que prova um alimento no país dos mortos fica ali prisioneiro para sempre. Nos infernos é preciso fazer jejum para evitar a morte. Ao fim, Deméter volta ao Olimpo com Perséfone, que não obstante deve voltar periodicamente ao inferno para realizar a morte. O mito de Perséfone formava parte dos mistérios de Eleusis, onde era explicado esotericamente aos iniciados. Os atributos de Deméter, por outra parte, eram a espiga de trigo e o grão, até que o mito grego. Mas o que se oculta por trás da lenda de Deméter e Perséfone ou Proserpina? Já expliquei que Hades é nome degradado de Vides, o senhor de Katahar, ao que a conspiração do pacto cultural equiparou a um deus que é senhor do inferno ou Tártaro. Do mesmo modo, os sacerdotes julgaram ali Perséfone, uma antiquíssima deusa Atlântide branca, a quem me refiro, pois a Fria, a esposa de Nabutã, a fim de descobrir os verdadeiros factos por trás da história de Perséfone e interpretar o movimento da calúnia, deve ser presente que para os Atlantes brancos, como para todos os membros da raça hiperbórea, a esposa é também a irmã, identidade que vai mais além de uma simples associação simbólica e remete ao mistério da parelha original dos espíritos não criados. Fria, além de esposa, é aqui irmã de Nabutã e, portanto, filha, como este, de Ama, a virgem de Agartha ou Katahar, a quem os sacerdotes gregos do pacto cultural equiparavam a Deméter.
a deusa que entregou aos homens, pela primeira vez, a planta do trigo, a portadora da semente. Daí que não se mencione nunca um filho de Deméter, ao que teria concebido sendo virgem em Vênus, quer dizer, no Olimpo, como relatei no 12º dia. Seu filho espiritual, Navutã, se autocrucificou na árvore do terror, arrumando a vida, para descobrir o segredo da morte. E seria a sua esposa Fria quem o ressuscitaria ao revelar-lhe com a sua dança o segredo da vida e da morte. É por isso que as lendas só mencionam Fria Perséfone, cuja memória estava muito arraigada nos povos do Pacto de Sangue, e lançam um manto de tabu sobre a façanha de Navutã. Os atlantes morenos e os sacerdotes do Pacto Cultural desejavam ocultar por todos os meios o posterior legado que o ressuscitado grande chefe branco deixara aos homens, o mistério do labirinto. Foi Navutã, com efeito, o verdadeiro inspirador do mistério do labirinto, em cujo trajeto se administrava ao iniciar de Hiperbóreo um signo chamado Tirodin Gibur, formado com verunas não criadas. Tal signo permitia ao espírito encadeado despertar e orientar-se até à origem, achando a saída do labirinto da ilusão, no qual se achava extraviado. No entanto, como no caso da façanha de Navutã, a saída nunca poderia ser achada se o herói não conta com a ajuda da sua parelha original. De outro modo, pode morrer espiritualmente, ao cabo de 9 noites pendurado na árvore do terror. É assim que a charlatanice cultural dos sacerdotes pretende que ama Deméter busca a fria Perséfone durante 9 noites. Quem a guia finalmente é Hecate, com quem coincide numa encruzilhada de caminhos, quer dizer, no interior de um labirinto. Hecate é, pois, uma representação geral do que seria individualmente fria para Navutã, a parelha original. Para os gregos antigos, em todas as encruzilhadas de caminhos se encontrava Hecate, pronta para orientar o viajante perdido para o seu melhor destino, símbolo que, como se vê, vinha de muito longe. No entanto, a esta maravilhosa deusa, a que se erigiam estátuas tricéfalas que indicavam a tríplice natureza do homem branco, corpo, físico, alma e espírito não criado, se acabou convertendo finalmente em deusa de feitiçaria e bruxa, consequência do pacto cultural. Naturalmente, o rapto de Fria Perséfone é um rapto espiritual realizado por ela mesma para ressuscitar o seu esposo, quer dizer, é o impulso de um êxtase sagrado. Zeus, Lúcifer, presumidamente o pai do próprio Navutã, e Hades Vidas, o senhor de Catahar, são os sábios da Hiperbórea, a quem ela consulta sobre o modo de salvar a Navutã. E o conselho que recebe deles é o que a convence a descer ao inferno da ilusão, ao país dos espiritualmente mortos, quer dizer, à terra, ao mundo dos homens adormecidos. E é sabido que quem se alimenta da ilusão, quem deixa entrar dentro de si mesmo o grande engano do Uno, fica encadeado para sempre na matéria. Já não pode voltar à origem. Extravia-se no labirinto encantado da vida quente. No entanto, Fria não tinha provado o fruto proibido. Era livre de regressar. Desejava-se à origem portadora do segredo da morte. Foi a sua decisão ressuscitar Navutã, revelando-lhe, mediante a dança, o conhecimento da chave Kalachakra. Mas para ele, teve de acreditar na morte, teve de comer um grão de romã e se transformar em perdiz. Teve de transcender a máscara da morte e chegar ao fundo de si mesmo de Navutã. E Navutã, ao ver a morte de frente, despertou e compreendeu a morte, ressuscitando logo e descobrindo para os homens adormecidos o segredo do labirinto. Mas nesse legado, Navutã compreendeu a sua divina esposa, quem aceitou permanecer periodicamente no Tártaro infernal, quer dizer, no mundo dos homens adormecidos, e se mostrar diante deles com a imagem da morte, para que eles a transcendam
no mistério do fogo frio e ressuscitem também como homens de pedra, como iniciados hiperbóreos, como guerreiros sábios. Um pálido reflexo desta parte da história conserva-se na lenda da jovem perdiz, irmã e, portanto, esposa de Dedalo, o inventor do labirinto, ou seja, de Navutã. Quando Perdix caiu de um abismo, a deusa da sabedoria, Ateneia, teve piedade dela e a converteu em perdiz, de onde surgiu a crença grega que a dança da perdiz resolvia o enigma do labirinto e que deu lugar a um colégio de sacerdotisas empenhadas em reproduzir a mencionada dança. Já expliquei que Cronos, Saturno, Jeová, fecha o acesso à origem, ponto de procedência e regresso de todos os espíritos não criados. Quer dizer, corta o caminho até à saída do labirinto. No mito cretense, o inventor do mistério do labirinto é Dédalo, Navutã, e quem corta o caminho para a saída é um Minotauro, um ser metade homem, metade touro. Mas o deus que também tinha pés de touro era Dionísio, o deus do vinho, classicamente associado a Jeová pelos hebreus antigos, que viam em ambos o deus da cevada. Fecha-se assim um círculo traçado pelos sacerdotes do pacto cultural, no qual se unem, em diferentes épocas e lugares, as representações de Cronos, Saturno, Jeová, Dionísio e o Minotauro, ou guardião da saída. Por último, direi que já em tempos de profeta Amós, século VIII antes de Jesus Cristo, a identidade de Jeová e Saturno estava estabelecida e aceitada pelos sacerdotes. Vós haveis levado ao santuário a Saturno, o ídolo de vosso Deus, mas eu os desportarei mais além de Damasco, disse Yahvé, Yahvé, cujo nome é Adonai Sabaoth. Amós 5,16. Mas a situação não mudou depois do cativeiro, posto que na época do profeta Ezequiel, século VI antes de Jesus Cristo, se adorava indistintivamente a Jeová ou a Tammuz Adonis, quer dizer, a Adonai. Logo me levou à entrada da porta do templo de Yahvé, que olha para o norte, e vi que ali havia mulheres sentadas chorando a morte de Adonis, Rimon, Tammuz. Ezequiel 8,14. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada.